objetos pessoais no seu ambiente de trabalho, onde quer que você vá, compartilha copo. Ah, o colega tá com sede, pode tomar aqui da minha garrafa. Se você compartilha talheres, pratos. Então, atenção, é bom repensar esse comportamento. Por que eu tô falando isso? Porque a Secretaria Municipal de Saúde está reforçando esse alerta e o perigo de compartilhar objetos pessoais, especialmente em ambientes em que você compartilha com outras pessoas, como escolas e locais de trabalho. Agora a gente quer entender quais são os riscos. Que doenças podem ser transmissíveis? O que a gente pode, né, pegar, vamos dizer assim, compartilhando objetos de outras pessoas? E a gente convidou o Dr. René Oliveira, que é médico infectologista, para tirar as nossas dúvidas. Doutor, qual é o risco de compartilhar a minha garrafinha de água, por exemplo, com outra pessoa? Bom dia. Bom dia. Por incrível que pareça, né, nós, todo mundo, né, não damos a devida atenção a esse problema. De o compartilhamento, porque achamos que é algo simples e de certa forma está na nossa rotina, né, no que aprendemos no passado, mas isso não é permitido, né? Um risco do compartilhamento desse tipo de itens as doenças de veiculação hídrica, que a gente poderia citar como, por exemplo, a própria hepatite A. Nunca esquecer do vírus da herpes, a possibilidade também da mononucleose, do Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, de ser transmitido, também existe. Por isso que é necessário um cuidado especial com relação a esses itens, sim. Agora, doutor René, há um tipo de ambiente que as pessoas desconsideram, até porque vão em busca da saúde, que é a academia. E as academias, há equipamentos ali que são compartilhados, né, por conta até da necessidade do ambiente. E eu já notei que tem algumas pessoas que não têm assim, o menor cuidado nem de limpar o local onde uma outra acabou de fazer um exercício e saiu. Às vezes a pessoa está preocupada lá mais com o horário do que com essa atenção. E aí que a pessoa sai, Thaís, ainda molhado lá, ainda vai e senta, suado, né? E esse ambiente também é um ambiente que precisa de atenção? É sim. A Covid-19, ela mostrou isso, né? Que a transmissão de vírus é através do contato nas mãos, a higienização das mãos, a higienização de objetos, por exemplo. A gente se preocupava muito, a preocupação com relação a quem usava transporte público, né? Pelo contato das mãos das pessoas. E as academias, sim, elas são uma área propícia a isso, porque as pessoas estão assim, numa situação de completa liberdade e querendo fazer os seus exercícios e não tomando as devidas precauções com relação ao que pode ser transmitido em um simples contato do maquinário da academia, como também o contato com os assentos, etc. Né? Uhum. O que nós percebemos é que a pandemia passou e realmente demos uma relaxada. E não só nós, de maneira geral, mas assim, eu falo em relação até no comércio. Eu percebo que algumas lojas deixaram de oferecer o álcool em gel, deixaram de adotar aquelas medidas, né, mais rígidas da pandemia que nós víamos. Em todo lugar era um álcool em gel ali para você passar, ninguém tocava em nada se não tivesse o álcool em gel, ou então uma pia para lavar as mãos. E houve realmente um relaxamento. Então o senhor quer dizer, doutor René, que a gente não pode deixar de lado aquela preocupação que nós tivemos durante a pandemia? A gente tem que continuar com os mesmos hábitos, é isso? Sim, com certeza. A higienização das mãos é uma atitude muito, muito importante, pensando na coletividade, né, tá? E pensando também que o vírus da Covid-19 não foi embora, tá? Nós ainda presenciamos quadros graves de Covid-19. Nós temos a transmissão dos vírus da gripe, os comuns e agora o aparecimento desse novo vírus da gripe que está assolando e acometendo animais ainda.
No Brasil nós temos, nos Estados Unidos é uma coisa muito que está causando muitos problemas do ponto de vista econômico, né? E a principal forma da prevenção com relação ao contato, porque a transmissão também se faz através do contato, é a utilização do álcool em gel e lavar as mãos, que não damos a devida atenção a isso. Lamentavelmente, né? Eu me lembro, doutor René, que há alguns anos atrás, acho que perto de uma década, foi o único momento que eu vi uma preocupação de campanhas na TV alertando para a questão do uso de pequenos equipamentos, objetos pessoais em salões de beleza, né? Principalmente por manicure, né? Você ter o seu próprio kit. Teve uma campanha, Thaís, há algum tempo, não me lembro qual foi o governo, mas isso tinha um pequeno anúncio rápido na TV fazendo esse alerta. E naquele momento a campanha era em relação às questões que envolviam hepatite e até mesmo HIV. Esse cuidado precisa continuar tendo ainda hoje, né, doutor? Sim. Melhoramos. Os salões de beleza, eles têm esse cuidado por exigência até da vigilância sanitária. Com relação aos objetos do trabalho do dia a dia. Mas é necessário ressaltar que, principalmente as mulheres, porque elas são a fonte, né, do trabalho desses salões, da necessidade de ter o seu material, os seus alicates, de uso pessoal. Você precisa levar o seu material. E de maneira alguma você pode permitir o compartilhamento. Isso tanto do ponto de vista externo das residências, como dentro das suas casas, no ambiente familiar, de maneira alguma. Aqueles objetos de uma pessoa não podem ser utilizados em outra pessoa, porque o risco de transmissão do vírus da hepatite B, principalmente, e hepatite C também entra nessa rodada, e em menor monto o HIV, mas não podemos esquecer dele porque a gravidade é muito, muito maior, né? Doutor, a gente pode mencionar qual vírus que está em maior circulação nesse período do ano? Esse período do ano, do ponto de vista respiratório, nós temos um quantitativo muito grande de vírus da Covid-19. Então a Covid ainda está preocupando. Mas, como estamos entrando aqui no hemisfério sul, na fase mais fria, os vírus da gripe, eles começam a ter o seu ápice do ponto de vista de transmissão. Agora o Ministério da Saúde vai iniciar a campanha da vacinação contra a gripe, agora em abril. É de suma importância que todos que estando aptos a tomar essa vacina, que procurem para que essa proteção da sociedade no geral aconteça de forma a contento, né? Tá aí, o doutor René não é o doutor bactéria, mas sabe tudo de vírus, bactéria, fala tudo pra gente aqui, pra gente realmente ficar antenado, né, doutor? Eu acho que a sua especialidade é aquela especialidade que a gente tem que estar atenta a todas as orientações, porque os vírus estão aí. Não é à toa que a gente tem um mal-estar, corre numa emergência e o primeiro diagnóstico é virose. Vai ter que cumprir ali a sua quarentena, o seu descanso, porque tem o ciclo do vírus ir embora, e não invente de voltar à escola, não invente de voltar ao trabalho antes do tempo, né, doutor René? Sim. A infectologia, ela tem essa penetração muito grande na saúde das pessoas de uma forma geral. Agora, recentemente, só a título de curiosidade, tem estudos demonstrando que a presença de gengivite, o não cuidado adequado dos dentes, com o passar do tempo, pode ser um fator desencadeador de Alzheimer, da pessoa vir a ter problemas de memória, etc. Por isso que é extremamente importante entender a interação do ser humano com a nossa flora de uma forma geral, né? Importante isso, né? Há, inclusive, uma orientação quanto ao cuidado com as escovas, já que o doutor lembrou disso, umas cápsulas que existem que você, ao concluir a sua escovação, lavar bem a escova, né? Deixar ela escorrer um pouco e tampar
o local onde você coloca a escova, porque o próprio banheiro, né, por mais que você limpe, ele é um ambiente ainda sujeito à contaminação. E um inseto ou outro, né, ele caminha por ali no momento que você está fora de casa, que você está descansando. E se ele passa na escova e deixa algum resíduo contaminante, Thaís, né, lamentavelmente, quando você for utilizar aquela escova, você também pode acabar se contaminando. Infelizmente isso ocorre, né? E essas questões de higiene a gente tem que estar pensando antes do problema existir, é fundamental. Falava aqui para o doutor René que uma disciplina, né, e a que eu mais me destacava por ser monitor era a microbiologia. E a microbiologia falava muito disso, né? Contaminação de produto com produto, uso de bancada, tinha meio que uma paranoia de limpeza, mas fazia parte do protocolo de segurança. E para a nossa vida é exatamente esses cuidados também com a higiene. Esse assunto não se esgota aqui, é claro que a gente pode voltar a falar, principalmente que abril tem essa atenção quanto à questão do vírus da gripe. O doutor René está sempre atento e, claro, colaborando também com a nossa programação. Hoje, mais uma vez aqui no estúdio, o médico infectologista do Pan Salgadinho, doutor René Oliveira. Um bom dia de trabalho, doutor. Obrigada, doutor. Bom dia, obrigado. 6h58, a gente segue aqui para um rápido intervalo, gente, apresentando